Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Então, vamos lá para a correção aí da atividade que eu solicitei que vocês fizessem aí, tá? Vamos iniciar pela questão 2, que diz o seguinte: observe a palavra em destaque, linguagem. Aí a A diz: a letra G aparece duas vezes na grafia dessa palavra. Seu som é o mesmo nas duas ocorrências? Então a gente sabe que não, né? A gente percebe que o som desse G aqui que é o som G, e o som desse G é o som G, não é? Então existem essas diferenças aí, tá? Aí a B diz: indique em qual sílaba da palavra linguagem a letra G representa o mesmo som que na palavra gosta. Então, com certeza é na a segunda sílaba, né, que é guá. Então, o mesmo som de igual é o som de gosta, né? O mesmo som que a palavra gesto. Então, a terceira sílaba, que é gen, então é o mesmo som da palavra gesto. Tudo bem, então? E aí, continuando, vamos aí para a próxima questão. E a próxima questão diz o seguinte: organize as palavras do quadro a seguir nas tabelas anteriores, os de G e J, indicando o exemplo adequado a cada regra, né? Então vamos organizar aqui. A gente já tem aqui já montado e tá aqui as palavras estágio, privilégio, prestígio, relógio e refúgio. Então, essas palavras aqui, elas vão ser escritas com G de acordo com essa terminação em ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Tudo certo? E as próximas palavras são viagem, tá? Gente, eu estou pegando essas palavras aqui de acordo com essas aqui e organizando dentro dessas regras que nós aprendemos na última aula, tá? Então, dessas palavras aqui nós temos viagem, origem e ferrugem, que são os substantivos que estão terminados em agem, igem e ugem terminados, no caso, ao uso aí da letra G, tudo bem? E aí as próximas palavras são engessar e massagista, né? Que são palavras derivadas de outras que já são escritas com G. Então, no caso, engessar, ela é escrita com G porque ela vem da palavra gesso, né? E massagista vem da palavra massagem. Tudo bem, então? E as próximas palavras são gorjear, enferrujar e viajar, que então são as formas verbais que terminam com já e gear. Então, gorjear, por isso que é escrito com J, enferrujar e viajar. Lembrando que ferrugem é escrito com G por questões óbvias, e viajar, quando ele é verbo, ele vai ser escrito com J, não é escrito por G por questões óbvias, né? Então, nós temos aí jiboia, canjica e pajé, que são as palavras de origem tupi, africana ou árabe. Tudo bem? Então, por isso que são escritas com J. E aí nós temos as laranjeira, lojista e nojeira. Por quê? Porque são palavras derivadas de palavras que já são escritas com J. Então, nós temos laranja, loja e nojo. Tudo certo, então, gente? Então, a organização é essa daqui, tá? Então, vamos continuar. Aí a 4 diz o seguinte: algumas palavras da língua, entretanto, não se enquadram em regra alguma. Complete as palavras a seguir usando o G ou J. Ah, professor, como é que eu vou saber se, nesse caso, essas palavras que não têm regra, como que eu vou saber se é o G ou o J? Gente, não tem outra saída a não ser a constante leitura e a constante escrita. Se você tiver o hábito de escrever e de ler essas palavras, o seu cérebro automaticamente vai reconhecer a forma que elas são escritas. Não existe uma regra, como o próprio enunciado aqui da atividade diz. Não existe uma regra que determine se essas palavras aqui, né, são escritas com G ou com J. Não tem nada igual.
igual nessas aqui que algumas são escritas porque a parte final da palavra termina com "age", com "ijo", com "égio", ou que termina com "agem", com "ingem", com "ugem", ou seja, essas regras aqui dessas palavras, elas não vão se aplicar nessas palavras aqui, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Então a única forma, de novo, de saber como é que se escreve essas palavras, é você, de fato, lendo e escrevendo, para que o seu cérebro automaticamente reconheça essa palavra e você escreva de maneira correta. Ah, professor, mas como é que isso acontece? Vocês lembram daquela atividade que eu passei para vocês no quadro, que eu escrevi várias palavras, algumas certas e outras erradas ortograficamente, e vocês sem querer escreviam certo? É isso que acontece. O teu cérebro automaticamente reconhece como é que a palavra é escrita e sem você perceber, você escreve a maneira correta. Então é assim que funciona. Então vamos a essas palavras. Então algema é escrita com G, né? Auge é escrito com G, bege, a cor, né, é escrito com G e berinjela, nesse caso aqui, ela pode ser escrita ou com G ou com J. Tudo certo? Qual que é a correta, professor? Lembrando, não existe uma regra que determine aqui como que essa palavra vai ser escrita. Então, ela pode ser escrita tanto com G quanto com J. Tudo bem? Cafajeste é com J, estrangeiro é com G, geada é com G, gengiva é com G, gibi é com G, gilete é com G, hegemonia é com G, herege é com G, jeca é com J, jegue é com J, jeito é com J e jejum é com J, laje é com J, majestária é com J, megera é com G, desculpa, monge é com G, pegajoso é com G, com J, rabugento é com G, traje é com J e vagem é com J. Tudo bem então, pessoal? Então vamos aí para a próxima letra, próximo exercício aqui diz: observe as palavras a seguir: coragem, corajoso, vantagem, vantajoso. Por que que a letra G foi alterada para J? Simplesmente porque quando eu pego esse substantivo e transformo em um adjetivo, se eu continuasse escrevendo com G, a palavra ficaria errada, ficaria coragoso, né? Vantagem, mesma coisa, vantagoso. Então, não tem lógica a gente escrever dessa forma. Então, qual que é a letra correspondente à letra G nesses casos aqui? J. Tudo bem? É por isso que a gente muda de G para J aqui, pessoal. Tudo certo aí então, gente? Então, fiquem bem aí, tá? Até a próxima aula. Nós vamos entrar aí no novo assunto e a gente se vê mais para frente aí. Até mais.